Boa noite. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas, porque tivemos um problema técnico, a nossa internet aqui deu um probleminha, mas já conseguimos nos conectar e a gente já pode começar agora a nossa palestra, a nossa conferência. E eu gostaria de dar, primeiramente, boas-vindas a todos que nos assistem aqui nessa noite. É uma alegria receber o professor Marcos Vinícius para esta conferência. E antes de a gente começar, eu gostaria de fazer uns agradecimentos, primeiramente, né, em nome da Comissão de Tradução e Interpretação da Abralinha, eu gostaria de agradecer a presidência, a este evento Abralinha ao vivo pelo espaço. Gostaria também de agradecer ao professor Vinícius pela disponibilidade, pela generosidade de nos oferecer essa aula, e também aos intérpretes Kathleen e Glauber, que irão fazer o processo de interpretação desta palestra. O professor Vinícius, né, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre os efeitos de modalidade e dimensão verbo-visual da linguagem na interpretação e tradução das línguas de sinais. E aí, no título, né, ficou um pouquinho mais curto, mas o foco é na língua de sinais. Essa fala vai ser a partir de um diálogo. Vinícius vai propor um diálogo entre a perspectiva bakhtiniana dos estudos da linguagem, dos estudos dos estudos da verbo-visualidade e dos estudos da tradução e interpretação. Pretende-se, assim, discutir a interseção estabelecida entre a gesto-visualidade constitutiva das línguas sinalizadas, a concretude da situação enunciativa a partir de diferentes gêneros do discurso e suas contribuições para a prática, ensino e pesquisa da tradução e interpretação intermodal. O professor Vinícius, ele é professor atualmente da UFSCar, ele é professor adjunto da UFSCar no departamento de psicologia, é também professor permanente do programa de pós-graduação em tradução da UFSC. Ele coordena o Laboratório de Tradução Audiovisual da Língua de Sinais, onde tem desenvolvido e coordenado ações de ensino, pesquisa e extensão voltados à tradução e interpretação audiovisual da Libras. Vinícius Nascimento é doutor e mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É com grande alegria que a gente convida o professor Vinícius para nos oferecer essa conferência. Vinícius, é contigo. Muito obrigado novamente. Boa noite, me escutam? Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui. Quero, de antemão, agradecer a Abralim pela oportunidade, pelo convite, especialmente a Comissão de Tradução, o Patrick, o Glauber. É uma alegria para mim estar aqui nesse momento. Quero fazer uma audiodescrição minha, antes de começar, para as pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem negro, uso um óculos de acetato, uma barba um pouco mais baixa, um cabelo estilo Black Power. Estou usando uma camisa com algumas estampas estilo africano, alguns desenhos, né? Atrás de mim tem o fundo branco e eu estou sentado numa cadeira cujo encosto vai até a altura da minha orelha. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, agradeço. Agradeço aos intérpretes, Kathleen, que está aqui do meu lado, fazendo a interpretação, e o Glauber, que vai entrar daqui a pouco, para fazer a interpretação também. Eu vou fazer a apresentação da minha tela. Vocês me dizem se vocês conseguem ver. Vamos lá. Estou só aguardando entrar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Acho que sim, né?
Bom, então, o título como o Patrick falou, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos de modalidade e da verbovisualidade na tradução e interpretação da língua de sinais. A reflexão que eu vou fazer aqui hoje, o meu objetivo é compartilhar algumas experiências de pesquisa, alguns estudos sobre a contribuição do conceito de efeitos de modalidade, dos conceitos de verbovisualidade para pesquisa, para prática, pensando aí as implicações para o ensino também da tradução e interpretação da língua de sinais, né? E aí o meu ponto, e essa aqui é a ordem da minha apresentação, eu vou partir de um conceito de língua e linguagem para poder assumir uma concepção de tradução e aí sim entrar nas discussões sobre efeitos de modalidade, verbovisualidade, pensar os aspectos dessa verbovisualidade, suas implicações na tradução e na audiovisual da língua de sinais, na interpretação remota da língua de sinais brasileira, no caso, que é a língua de sinais que eu vou usar especificamente aqui para pensar com vocês. Bom, meu ponto de partida é essa frase da professora Solange Mitman, que diz assim: a noção de língua é de fundamental importância para qualquer estudo sobre o processo tradutório. Isso porque as definições de tradução são sempre apresentadas com base nas concepções sobre a língua. Essa citação da professora Solange Mitman é uma citação muito importante e que quando eu li a primeira vez eu fiquei pensando o quanto isso é verdadeiro. Então, todas as concepções, todas as abordagens, os paradigmas ligados ao campo da tradução são sempre baseados numa concepção de língua e de linguagem, né? Se a língua ela é vista como um sistema mais abstrato, se a língua ela é vista como um sistema de construção de sentidos, então a concepção de língua e a concepção de linguagem vai fundamentar pesquisadores da tradução a assumir uma perspectiva sobre tradução na sua prática, na sua pesquisa e também no ensino da tradução, né? E aí, que concepção de linguagem eu assumo aqui para poder pensar essas atividades que eu vou apresentar na sequência, que eu estou concebendo como atividades discursivas? Estou assumindo a concepção de linguagem do chamado Círculo de Bakhtin, que é um coletivo de intelectuais russos que pensaram a cultura, que pensaram a comunicação, pensaram as artes, que pensaram a linguagem, pensaram a semiótica, né? A filosofia da linguagem, ali no início do século XX, na Rússia stalinista, e que era um coletivo muito plural, que tinha aí como principal expoente o filósofo da linguagem, Mikhail Bakhtin, mas que tinha outros componentes também, e que junto com ele elaborou diferentes maneiras e formas de encarar a linguagem, a comunicação, a sociedade, a cultura, né? Então, o que esse coletivo orgânico de intelectuais oferece para a gente do ponto de vista da concepção de língua e de linguagem? Aqui eu trago uma citação de um dos membros desse círculo, que é o Valentin Voloshinov, né? Como está na capa, né? Fazendo a pronúncia em português, né? E ele vai dizer ali no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, que é um livro muito importante para o pensamento bakhtiniano, foi o primeiro livro que chega no Brasil como produto desse coletivo orgânico de intelectuais, né? E ele vai dizer aqui, estou trazendo a tradução mais recente, feita pela Sheila Grillo e pela Ekaterina Américo, né, que foi publicado em 2017 pela editora 34, e ele vai dizer assim, que a realidade efetiva da linguagem não é o sistema abstrato de formas linguísticas, nem o enunciado monológico isolado, tampouco o ato psicofisiológico de sua realização, mas o acontecimento social da interação discursiva, que ocorre por meio de um ou de vários enunciados. Desse modo, a interação discursiva é a realidade fundamental da língua. Para entender essa citação, a gente precisa entender um pouquinho com quem o Voloshinov estava dialogando ali na sua obra. Então, o Voloshinov estava dialogando com uma perspectiva linguística que ele vai denominar de objetivismo abstrato, que tem como principal expoente
o Ferdinand de Saussure, conhecido, né, que a gente conhece como o pai da linguística. Ele vai responder a essa abordagem linguística e também ao subjetivismo individualista, que é uma abordagem também, que ele vai colocar alguns outros autores aí dentro dessa abordagem, que vai entender a língua como um fenômeno psíquico individual do sujeito, e aqui no objetivismo abstrato, a língua como um sistema abstrato. Então, o que o Voloshinov vai dizer? Que não é aquela realidade da linguagem não está no sistema abstrato, nem no ato individual psíquico do falante, mas na interação viva, real e concreta, que bombeia para a língua, então, a vida da linguagem. Então, a interação discursiva é o lugar onde a realidade da linguagem acontece, onde está a realidade da linguagem. Então, a gente vai encontrar essa concepção de linguagem em diferentes obras dos membros do Círculo, e aqui eu trago uma outra obra, que é do próprio Mikhail Bakhtin, Os Gêneros do Discurso. Aqui eu estou trazendo a edição de 2016, traduzida pelo Paulo Bezerra, e ele vai dizer que todo enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de um determinado campo. Os próprios limites do enunciado são determinados pela alternância dos sujeitos do discurso. Os enunciados não são indiferentes entre si e nem se bastam cada um a si mesmo. Uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. Esses reflexos mútuos lhes determinam o caráter. Todo enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados, com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Todo enunciado deve ser visto, antes de tudo, como uma resposta aos outros enunciados precedentes de determinado campo. Então, o que está em jogo aqui nessa concepção de linguagem? Essa concepção de linguagem apresenta uma relação entre aquilo que foi dito antes, entre aquilo que está sendo dito no momento do ato enunciativo e aquilo que vai ser gerado com aquilo que está sendo dito. Então, o enunciado, que é o cerne da linguagem, na perspectiva bakhtiniana, ele sempre responde ao que veio antes e ele sempre gera a resposta. Esse movimento, essa ininterrupção nessa cadeia discursiva é o que vai fundamentar a realidade da linguagem. Então, aqui a gente pode destacar dessa citação, para além dos aspectos apontando para a realidade do enunciado, especificamente, que na perspectiva bakhtiniana é diferente de oração. A oração está no plano da repetibilidade, o enunciado está no plano da irrepetibilidade. A gente pode destacar aqui dessa citação a expressão sujeitos do discurso, porque na perspectiva bakhtiniana não existe linguagem sem sujeitos. Então, nessa perspectiva, existem sujeitos sócio-históricos ideológicos que falam de determinados posicionamentos sociais, que respondem a enunciados anteriores e que, ao se enunciarem, também geram respostas de enunciados futuros, porque a comunicação discursiva ela é ininterrupta, ela é contínua, né? Um outro trecho do Marxismo e Filosofia da Linguagem, num outro trecho, a gente vai encontrar uma apresentação muito importante da concepção de linguagem, que é a organização desses enunciados por similaridade, os chamados gêneros do discurso. E aí o Bakhtin vai dizer que todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Vou parar aqui, ou seja, tem sujeito falando, tem sujeito agindo, tem sujeito mobilizando essa linguagem. Voltando para a citação, esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo temático e pelo seu estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, tem um erro aqui de digitação, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, dos quais denominamos gêneros do discurso.
Então, aqui na perspectiva bakhtiniana, o que a gente apreende é que nenhum enunciado ele é falado para o vazio. Ninguém fala para o vazio. Toda fala é endereçada e essa fala ela é moldada pelos campos de atividade no qual o ser humano se comunica, que ele vai chamar de esferas da atividade. Então, na perspectiva bakhtiniana, atividade e linguagem são conceitos praticamente indissociáveis, porque onde tem agir do ser humano do mundo, esse agir do ser humano no mundo, ele é permeado, constituído, atravessado, instituído pela linguagem. Bom, diante dessa concepção de língua, diante dessa concepção de linguagem, estou aqui assumindo uma perspectiva de tradução e de interpretação como um movimento de encontro com o outro, como um movimento alteritário, um movimento de alteridade, em que o tradutor é um agente de mediação que vai promover a mediação entre sujeitos, línguas, linguagens e culturas, não apenas entre línguas, mas também entre linguagens e culturas, entre histórias, entre ideologias, mas o tradutor e o intérprete como agentes protagonistas dessa atividade, pois assumem aí uma posição central na comunicação de comunidades, de pessoas, de sujeitos que não podem interagir ou que têm uma interação um tanto quanto truncada, digamos assim, por um problema de desconhecimento, a gente pode dizer assim, porque desconhece o sistema semiótico ideológico, desconhece a língua desse outro no qual eles buscam interagir. Né? Então, o tradutor e o intérprete são agentes protagonistas dessas atividades, assumem uma posição de mediação e podem, devido ao conhecimento aprofundado das línguas e culturas dos envolvidos na interação estabelecida pelo seu ato discursivo, construir pontes entre diferentes mundos e realidades. Então, nessa perspectiva, o tradutor não mobiliza sistemas linguísticos. Nessa perspectiva, o tradutor não mobiliza códigos linguísticos. Nessa perspectiva, o tradutor mobiliza visões de mundo. Nessa perspectiva, o tradutor mobiliza ideologias, ele mobiliza sistemas de sentido. Então, na perspectiva bakhtiniana de língua e linguagem, pensando aí a tradução e interpretação, e aqui eu faço uma citação direta do professor Adael Sobral, que é um importante linguista bakhtiniano e tradutor bakhtiniano, nessa perspectiva não cabe a ideia de equivalência, porque não existe uma relação bionívoca de códigos e de sentidos, mas de correspondência, porque existem diferentes formas de dizer nesses sistemas de sentidos diferentes aquilo que se quer dizer. E o tradutor é esse que vai fazer esse movimento, vai tentar equilibrar, como vai dizer o linguista indiano também, que vai dialogar com a perspectiva bakhtiniana para pensar a tradução, um equilíbrio, né? Ele vai ser me fugiu a palavra agora. Ele vai promover um acordo entre culturas, né? Então, nenhuma das línguas tem mais importância. As duas têm importância nesse ato de comunicação. E o tradutor vai precisar fazer esse movimento de mapear na língua alvo, naquele sistema de sentido, formas de expressar aquilo que está sendo dito na língua fonte. Então, nessa direção, estou concebendo aqui a tradução e a interpretação como atividades discursivas que promovem a aparição da alteridade, ou seja, fazem aparecer para os participantes da interação mediada o outro pela linguagem, outrora inacessível devido ao desconhecimento total ou parcial do plano linguístico utilizado pelo parceiro de interação. Bom, essa concepção de tradução que eu assumo aqui. E de tradução interlingüe, né? A gente poderia pensar se a gente pensar na classificação de Jacobson, né? Tradução intersemiótica, tradução intralingual, mas quero assumir aqui uma perspectiva de tradução interlingüe. Então, a partir dessa concepção de língua e linguagem, isso que vai guiar e vai orientar a minha fala de agora em diante. Mas quando a gente pensa em tradução interlingua, a gente pensa, então, em sistemas linguísticos. Sim, a gente pensa em sistemas linguísticos diferentes de quais línguas e quais materialidades eu vou falar nesse momento, né? Estou aqui falando de línguas orais e de línguas de sinais, né? As línguas orais e as línguas de sinais, elas são diferentes do ponto de vista das suas materialidades,
do ponto de vista das suas formas de produção e das suas formas de recepção. Então, as línguas orais ou vocais auditivas, como vão dizer algumas publicações, tem uma variação na literatura em relação a isso, a gente vai perceber, quando a gente vai olhar do ponto de vista fonético, fonológico, quando a gente vai olhar para as línguas orais, a gente vai, do ponto de vista fonético, aliás, a gente vai perceber uma produção dessa língua mais interna ao corpo. Os articuladores, eles estão internos ao corpo, eles são menores e eles são parte deles são imperceptíveis. Então, aqui eu estou fazendo uma apresentação por meio de uma língua oral, que é a língua portuguesa. Então, você que está me assistindo, você consegue ver o meu lábio se mexendo, partes do meu dente, muito sutilmente a minha língua, mas a gente não vê lá atrás o palato, a gente não vê lá atrás a úvula, a gente não vê as estruturas fonéticas que permitem com que essa apresentação aconteça, né? As línguas de sinais, não. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, a Kathleen que está interpretando aqui embaixo, a gente percebe a produção articulatória dela, porque os articuladores, eles são grandes e eles são externos, né? Eles não são imperceptíveis, muito pelo contrário, eles são perceptíveis. Estou falando de braços, estou falando de mãos, estou falando de dedos, de cabeça, de pescoço, de troncos, né? Então, essas diferenças fonéticas são diferenças que vão apontar para uma materialidade diferente dessas línguas. Então, nas línguas vocais, o sinal que é produzido é um sinal acústico, e nas línguas de sinais, portanto, o sinal produzido é um sinal gestual. Então, nas línguas de sinais, para eu poder ter acesso à materialidade dessa língua, eu preciso ver, preciso olhar. Nas línguas vocais, não necessariamente, se a gente pensar do ponto de vista fonético, eu não preciso ver, né? Eu posso só ouvir, né? Então, se a gente pensar do ponto de vista fonético, sinais acústicos, né? Da produção desses sinais. Né? Então, nas línguas vocais, há uma recepção auditiva, nas línguas de sinais, a recepção é visual, e do ponto de vista do estudo, a linguística se debruça as línguas orais há muito tempo, e nas línguas de sinais a gente tem um interesse pela linguística mais recente, mais especificamente de meados do século XX, quando William Stoke, nos Estados Unidos, levanta a tese de que as línguas de sinais são línguas naturais como qualquer outra língua, e aí faz um estudo com a língua americana de sinais, e inaugura, então, ali uma escola, uma linha de investigação para essas línguas de sinais. Essas línguas, né, essas produções fonéticas, né, dessas línguas, elas são diferentes e elas acabam afetando muito a forma como nós, como os falantes dessas línguas, se comunicam, causando aquilo que os pesquisadores têm denominado de efeitos de modalidade. Que aí eu trouxe aqui uma citação do professor Carlos Rodrigues, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e que ele vai dizer que os efeitos de modalidade estão relacionados diretamente às características fonéticas da língua, que é o que eu estava falando anteriormente. Enquanto nas línguas orais os fonemas correspondem às unidades sonoras, nas línguas de sinais, elas correspondem às formas das mãos, aos pontos de articulação e aos movimentos, por exemplo. O fato de as línguas de sinais realizarem-se por meio dos movimentos do corpo no espaço, mais especificamente da parte superior do corpo, da cintura para cima, ou seja, de o corpo se constituir-se como língua, permite com que algumas características se destaquem, por exemplo, a simultaneidade, a iconicidade, a sintaxe espacial, a visibilidade necessária do falante, a possibilidade de uso concomitante da modalidade vocal auditivo, dentre outros aspectos. Então, eu trouxe aqui uma ilustração dessa diferença de modalidade, que é um recorte de uma live que foi realizada agora na pandemia, em que eu atuei como intérprete. Então, está aqui o link, a fonte, o recorte da live, em que a gente consegue visualizar bem essas diferenças, né? Então, eu vou mostrar um videozinho para vocês para poder exemplificar. Igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O
universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Bom, essa é uma live gênero artístico musical, né? É uma live musical, então ali a gente está interpretando, eu estou fazendo a interpretação da música, tem uma equipe de intérpretes que está atuando ali no backstage, né? Fazendo o trabalho de apoio. Então, houve um processo de preparação intenso para essa live, mas aqui a gente consegue visualizar bem, e eu escolhi essa porque a janela de Libras está num tamanho muito interessante, que é algo muito incomum, inclusive nas produções audiovisuais, mas que eu acho que a gente consegue visualizar exatamente esse efeito de modalidade. Então, no começo do vídeo, o cantor, a câmera se distancia do cantor e a gente acessa aquilo que o cantor está falando apenas pelo sinal acústico. Se tira o intérprete, no caso da língua de sinais, por exemplo, o público que depende da interpretação da língua de sinais não tem acesso ao que está sendo dito. Porque para poder ter acesso ao discurso do que está sendo dito, precisa ver, precisa visualizar o corpo do intérprete. Então, aqui a gente tem uma ilustração que mostra, por exemplo, a produção desse texto em língua vocal, com os articuladores internos, uma linearidade, né, a temporalidade. Aqui na língua de sinais a gente tem os articuladores externos, a espacialidade e a corporalidade como aspecto constitutivo e que dessa língua, né? Então a gente consegue visualizar aqui um pouco nessa ilustração a diferença entre uma língua vocal e uma língua gestual numa atividade de interpretação a partir de um gênero específico, que é um gênero artístico, cultural, musical. Essas diferenças de modalidade, elas não afetam apenas, elas não estão presentes e perceptíveis apenas no nível fonético. A gente consegue perceber essas diferenças de modalidade, esses níveis e esses efeitos a partir de diferentes níveis, né? Mas uma das coisas que mais chama atenção nessas diferenças de modalidade é a possibilidade da língua de sinais, né, de uma atividade tradutória, de uma atividade interpretativa, incorporar, do ponto de vista linguístico, aquilo que no texto vocal é considerado tradicionalmente como extralinguístico. Então, imagens, elementos, posicionamentos. Então, isso acaba virando, do ponto de vista do ponto de vista da tradução e da interpretação da língua de sinais, acaba sendo incorporado numa narrativa linguística, porque o intérprete ele vai incorporar, por meio de estratégias linguísticas, uso daquilo que se chama de classificadores, uso de espaços, movimento de tronco, etc., etc., causando o que nos estudos da linguagem hoje a gente conhece como verbo-visualidade. E aqui eu invoco, então, o terceiro conceito, que é o conceito de verbo-visualidade, que é um conceito que foi elaborado pela linguista bakhtiniana, importante linguista bakhtiniana, a professora Beth Bright, no qual eu tive o prazer e a alegria de ser orientado no mestrado e no doutorado, em que ela vai dizer que a verbo-visualidade ela é uma enunciação, um enunciado concreto articulado por um projeto discursivo, do qual participam com a mesma força e importância a linguagem verbal e a linguagem visual. Essa unidade significativa, essa enunciação, esse enunciado concreto, por sua vez, estará constituída a partir de determinada esfera ideológica ou esfera da atividade, a qual possibilita e dinamiza sua existência, interferindo diretamente em suas formas de produção, circulação e recepção. Então, a professora Beth Bright tem feito pesquisas e descrevendo produções verbo-visuais, analisando produções verbo-visuais, em que a linguagem verbal e a linguagem visual se articulam como um projeto único, e essa articulação ela é tão indissolúvel que se você tira uma parte dela, se você tira o plano verbal, ou se você tira o plano visual, você amputa o sentido daquele enunciado. E aqui tem algumas produções dela,
Então, num texto de 2009, ela faz uma análise da palavra mandioca, como isso vai aparecer em diferentes produções, né? Num livro de receita, numa narrativa, num livro em francês. Depois, em 2013, ela faz uma análise do conhecidíssimo quadro do René Magritte, né? O Ceci n'est pas la pipe, Isso Não É um Cachimbo, em que você tem uma imagem de um cachimbo e o verbal negando e traindo a imagem. Então, isto não é um cachimbo, mas é um cachimbo. Então, se a gente tira esse plano de expressão verbal e deixa só o cachimbo, a gente perde o sentido dessa obra, que se constitui como uma unidade, como um enunciado concreto único, justamente pela união entre a imagem do cachimbo e o texto verbal que nega a sua realidade ali, a sua existência no quadro, né? Então, ali, um outro exemplo também, ela analisa o livro O Duplo, do Dostoiévski, em que a edição mais recente tem ilustrações que vão compondo a narrativa verbal. Então, ela vai mostrando como, nessa nova tradução, essa narrativa verbal também vai funcionando como uma unidade de sentido verbo-visual que coloca o leitor, coloca o interlocutor dessa obra como alguém que vai consumir não mais uma narrativa apenas textual, verbal, mas uma narrativa textual, verbo-visual, em que o visual compõe junto com o verbal no processo de leitura e de compreensão da obra. Quando a gente pensa verbo-visualidade em línguas de sinais, a gente tem algumas especificidades, porque na língua de sinais, o verbal também é de uma materialidade visual, né? No caso assim como a linguagem escrita nesses exemplos aqui. Só que a visualidade das línguas de sinais, ela é, além de visual, gestual, quando a gente pensa numa produção em língua de sinais gravada, por exemplo. Então, na produção verbal, portanto, em um ato de interpretação, um ato de tradução, há grandes riscos de existir uma concorrência, do ponto de vista do todo do enunciado, entre esse verbal visual, que é constitutivo da língua de sinais, com o visual constituinte de outros elementos. Então, eis a necessidade da gente abordar a tradução e a interpretação da língua de sinais a partir dessa totalidade de verbo visual, desse enunciado concreto, para que os efeitos de sentido do discurso possam alcançar o interlocutor por meio do processo de interpretação e de tradução, e é isso que eu vou mostrar para vocês. E já existem algumas pesquisas que mostram isso. Então, no meu mestrado, que foi defendido em 2011, eu fui mostrando como o gênero jornalístico televisivo, ele nesse caso especificamente no corpus que eu analiso ali, como os elementos verbovisuais dispostos na tela, eles modificam as decisões do intérprete ali do ponto de vista dessa concorrência. Então, nesses recortes que eu estou trazendo aqui, então o intérprete ele faz um movimento de apontação para o texto, para o gerador de caracteres, porque a soletração em língua de sinais desses elementos verbovisuais poderia provocar, e aí é uma hipótese, porque o tradutor e o intérprete, ele sempre traduz a partir de uma interlocução presumida, ele pressupõe quem é o seu leitor, ele pressupõe quem é o seu interlocutor. Nesse caso aqui, o tradutor pressupõe que se houver a soletração desse texto colocado no gerador de caracteres, pode haver uma concorrência do público, que pode se deslocar do texto que está em português e ir para a mão do intérprete e acabar perdendo um ou outro, então a decisão de apontar. Então, esse é um efeito de verbo-visualidade no processo de tradução, especificamente a partir do gênero jornalístico televisivo, né? Um outro efeito aqui desses elementos verbovisuais no processo de interpretação, no processo de tradução, seria aquilo que eu mostrei antes, que é a incorporação de elementos que são visuais do vídeo no processo dessa narrativa verbal em língua de sinais. Então, aqui tem um trecho em que é uma cena em que uma pessoa com deficiência visual começa a tocar a escultura e ela descreve como funciona, como que ela está percebendo esse toque, como ela está percebendo esses aspectos.
Então, o intérprete incorpora o formato dessa imagem a partir da narrativa verbal oral que ele escuta da entrevistada ali naquela reportagem. Em trabalhos mais recentes, eu tenho observado um pouco esses efeitos da verbovisualidade no processo de elaboração das chamadas janelas de Libras, que são os meios de exibição da tradução e da interpretação da língua de sinais em produções audiovisuais. Então, esse aqui é um trabalho de 2017, em que a gente fez uma discussão num curso de formação de intérpretes e de tradutores, pensando a janela de Libras não como um elemento estanque de acessibilidade, a partir de normativas da ABNT, que precisa seguir determinado tamanho, fundo e etc., mas pensando a janela de Libras como um elemento que vai compor a totalidade da obra audiovisual, pensando as suas características de gênero, né? Então, aqui tem alguns exemplos. O primeiro é o gênero vídeo-aula, em que os alunos constroem janela de Libras a partir de uma discussão ali, pensando na melhor visualização, considerando o surdo como interlocutor dessa aula, e embaixo uma narrativa de contação de histórias também, em que esses aspectos são observados, né? E aí a discussão que eu faço é que se o objetivo de um recurso de acessibilidade é oferecer o acesso à informação de forma multissensorial, deve-se levar em consideração que a visualidade não é só um canal de recepção de informações para os surdos, usuários da língua de sinais, e por isso a janela de Libras deve ser discutida não pela sua obrigatoriedade apenas, mas pela sua relação dialógica e dialética com o vídeo como um todo. A lógica de funcionamento da visualidade é também uma orientação do gênero quando se trata de práticas tradutórias intermodais, uma vez que a materialidade audiovisual será sempre verbo visual, pensando nesses gêneros específicos. Alguns outros estudos também estão investigando essa relação constitutiva da língua de sinais a partir de outros gêneros. Então, a professora Neiva de Aquino Albres, também professora da Federal de Santa Catarina, já há algum tempo tem discutido os aspectos da verbovisualidade na tradução de literatura infanto-juvenil. Então, aqui tem uma publicação super interessante em que ela faz uma análise de uma tradução de um videolivro, né, que mostra como a tradutora vai incorporando no processo tradutório os aspectos gesto-visuais da personagem, mantendo elementos visuais do texto-fonte. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ela mostra o direcionamento do olhar, muito parecido com a ilustração do cachorro, e aqui embaixo o movimento do cachorro e a tradução em língua de sinais do cachorro se dirigindo para dentro do lixo, muito parecido aqui também com a ilustração utilizada nesse livro, né? A pesquisa de mestrado da Carolina Fomin, desenvolvida na PUC São Paulo em 2018, vai mostrar o efeito de verbovisualidade e de interpretação de Libras no teatro, que é um contexto um tanto quanto mais complexo. Ela vai olhar ali diferentes posicionamentos do intérprete. Então, o intérprete no teatro ele pode ficar num canto, ali embaixo do palco italiano, mas ele também pode fazer parte da narrativa cênica como um todo, como um personagem, ele às vezes pode transitar, e aqui eu trouxe um trecho específico em que a tradutora está localizada aqui mais abaixo do palco italiano do espetáculo, em que ela olha para o papel, né? Então ela tá atenta ao discurso verbal em português, mas também está atenta aos elementos visuais em que os atores, em que os personagens mobilizam ali naquela narrativa cênica. Então, ela olha para o palco, observa os elementos visuais, ali ele está segurando um cartaz, e aí ela traz para a língua de sinais essa cena, né? Então, o intérprete olha para a cena e vê o papel à frente do corpo da personagem. Ela faz o movimento de abrir o rolo, igual ao do personagem, aponta, faz o sinal correspondente ao texto verbal ali, o projeto, mas mantém uma visualidade relacionada com o elemento cênico, com a cena que ela está observando ali naquela situação, né? A gente observa também efeitos de verbovisualidade, não apenas eu mostrei estudos só na direção, eu mostrei efeitos na direção
português Libras, mas a pesquisa do Ricardo Ferreira Santos vai mostrar o efeito da verbovisualidade na direção contrária, quando o intérprete ele precisa interpretar um discurso da Libras para a língua portuguesa, um mestrado muito interessante, uma pesquisa muito interessante também na PUC São Paulo, em que ele vai mostrar o intérprete fazendo a interpretação para o português, ali numa palestra, no gênero conferência, em que ele, com o seu corpo, vai absorvendo os movimentos, os aspectos prosódicos do discurso em Libras. Isso não aparece só na voz do intérprete, mas aparece também no corpo do intérprete. E aí o Ricardo vai fazendo uma análise dos acentos, vai fazer uma análise mais dos aspectos prosódicos dessa interpretação, mostrando também que essa verbovisualidade está presente na direção Libras para a língua portuguesa também. E aí, o meu interesse diante disso tudo é pensar essa dimensão verbovisual a partir da realidade da tradução audiovisual. E aí eu estou pensando aqui o audiovisual a partir de duas perspectivas. Estou pensando o audiovisual como uma esfera de produção cultural, em que a gente tem a produção cultural social brasileira por meio do audiovisual, ou seja, existem gêneros que só existem no audiovisual, que nascem e morrem, né? Mas que nascem e se constituem no audiovisual, eles não existem fora dessa materialidade, mas também pensando nesse audiovisual ou nesse visual como um suporte para a apresentação de textos em língua de sinais e em língua portuguesa. Então, se a gente pegar, por exemplo, a tradução de provas como do Enem, que é tradução de Libra para Libras, né? Que tem sido realizada desde 2017, a gente tem ali uma produção em língua de sinais não gráfica, é uma produção de língua de sinais gravada, né? Então ela é apresentada em vídeo, então o vídeo é suporte para a apresentação desse texto, e poderia ser áudio se essa tradução tivesse ali um som de fundo, dublando, a gente pode usar essa expressão, né? Tenho dúvidas quanto a essa expressão, mas vou usá-la aqui, nesse momento, dublando aquilo que está sendo dito em língua de sinais. E aí, considerando o audiovisual a partir dessas duas dimensões, estou pensando a tradução a partir das suas diferentes operacionalizações, assim como se defende nos estudos da tradução. Então, se a gente pensar a tradução como hiperônimo, como vai descrever o professor Carlos Rodrigues da UFSC, a tradução como um hiperônimo, ela é um movimento de translação de textos e discursos, de culturas, aqui retomando a nossa perspectiva de tradução, mas quando a gente vai olhar as formas como essa tradução acontece, a gente vai perceber que existem diferentes operacionalizações, como vai denominar o professor Reinaldo Pagura, né? Então, a tradução que vai trabalhar com textos majoritariamente escritos ou registrados, que vai ter um processo de estudo, preparação, revisão, né? E a interpretação que vai trabalhar com textos orais, mas a principal característica é a efemeridade ou o fato da produção daquele ato tradutório ser produzido no aqui e no agora, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha uma definição de que a interpretação, sobretudo para as línguas de sinais, uma das características da interpretação era o não registro, é que ela não era gravada. Mas com a pandemia, a gente vê que a boa parte das interpretações tem sido gravadas. Mas, diferente da tradução, o intérprete não pode revisitar e apagar aquilo que ele fez para fazer de novo, como na tradução. Então, estou pensando aqui a tradução audiovisual, a atuação do intérprete, do tradutor da língua de sinais no audiovisual, a partir dessas duas operacionalizações. A tradução audiovisual, que vai trabalhar com texto escrito e texto falado, né, a partir de esferas de produção discursivas, esferas ideológicas do audiovisual, em que ele pode trabalhar previamente com esse texto-fonte. Ele pode estudar, ele pode fazer pesquisa terminológica, ele pode revisitar, ele pode reformular, ele pode apagar, ele pode refazer. E a interpretação audiovisual, que tem majoritariamente como fonte um texto falado, em que ele precisa acompanhar, que também é produzido a partir de esferas do audiovisual, mas que ele só tem acesso a esse texto no momento da sua atuação. Bom, diante disso, eu queria então apresentar para vocês o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado a partir dessa articulação, com base nessa concepção de linguagem,
com base nessa concepção de verbo-visualidade, pensando a relação entre verbo-visualidade, os efeitos de modalidade, a partir de 3 recortes específicos, né? Utilizando aqui 2 conceitos que eu ainda estou desenvolvendo, que é o conceito de eixo narrativo e de eixo de sinalização para a tradução audiovisual. Eu vou utilizar o primeiro recorte que eu vou trazer, é a tradução do documentário Entre o Céu e a Terra, que é um documentário de 2015, que foi financiado pela Ancine, produzido pela Realejo Produções, né? É um recorte de uma interpretação remota já no período da pandemia e um recorte de uma tradução de um questionário bilíngue produzido numa pesquisa que nós desenvolvemos aqui na UFSCar com o recurso da FAPESP. Antes de apresentar, queria então dizer para vocês o que eu estou chamando de eixo narrativo e de eixo de sinalização. Estou chamando de eixo narrativo e de eixo de sinalização formas como o tradutor e como o texto-fonte audiovisual e como o tradutor ou intérprete lida com esse texto-fonte audiovisual. Então, há que se considerar a necessidade do tradutor estar atento ao eixo narrativo da obra audiovisual e os seus efeitos durante a produção do discurso em língua de sinais, pois o eixo da sinalização não necessariamente é o mesmo do eixo narrativo, tendo em vista a necessidade de cruzamento dos posicionamentos enunciativos dos personagens, elementos do vídeo e do próprio tradutor. Então, aqui tem uma ilustração que mostra, né? Então, quando nós estamos fazendo uma tradução em língua de sinais, nós temos o feedback visual desse produto, desse texto-fonte. É muito comum que os tradutores de língua de sinais, eles repliquem do ponto de vista de um espelhamento. Eles vão incorporar aquilo que eles estão vendo. A gente poderia ir para a neurociência, utilizar o conceito de neurônios espelhos, que é um conceito muito recente, mas eu nem vou para esse lugar, vou ficar aqui do ponto de vista discursivo mesmo. Então, ele espelha aquilo que ele está vendo, só que a imagem do tradutor que vai aparecer na tela não é a imagem que ele está capturando nesse espelhamento, é uma imagem invertida. Quando essa imagem ela é invertida, o que acontece é uma diferença de posicionamento no eixo de sinalização e no eixo narrativo do vídeo. Então, qual que é o movimento interessante, ou qual que é o movimento adequado para um processo de tradução audiovisual, considerando esses aspectos? É que o tradutor, durante o processo de tradução, ele não espelhe o eixo narrativo, mas ele cruze o eixo narrativo. Então, se uma personagem está aqui, por exemplo, se a gente pensar num diálogo, ele precisaria estar posicionado contrariamente àquela personagem e vice-versa, para que quando ele tivesse a sua imagem invertida, esses posicionamentos na sinalização tivesse sentido ali, conversasse com os posicionamentos do vídeo. Então, a gente vai mostrar, eu vou mostrar alguns exemplos disso. Então, primeiro, no documentário Entre o Céu e a Terra. Eu gosto de estar aqui. Não. Eu preciso estar aqui. Me sentir integrado a este lugar exige algum esforço do biólogo que existe em mim. Aqui eu não sou estudioso. Eu sou um homem que se funde ao seu entorno. Somos uma coisa só. Eu me torno mais uma espécime desta fração milenar da Mata Atlântica. Bom, o que a gente vê aqui nessa cena específica é um alinhamento entre o eixo narrativo e o eixo de sinalização. Que o eixo narrativo aqui ele não é marcado apenas pelo texto verbal, mas ele é marcado por uma composição verbo-visual, em que a gente vê o personagem se direcionando para um determinado lugar, do ponto de vista do seu olhar, do ponto de vista do seu posicionamento do corpo, né? E essa voz em off que vai narrando essa experiência dele ali naquela Mata Atlântica e tal. E aqui o eixo de sinalização acompanha não apenas o discurso verbal,
em que está sendo, que o intérprete, que no caso sou eu, está sendo escutado, mas também o eixo narrativo verbo visual. Né? Então, percebam que se tivesse ao contrário, né, se o eixo de sinalização tivesse ao contrário do eixo narrativo, a gente teria aqui nitidamente um problema, né? Porque o personagem está direcionado para um lado e o tradutor estaria direcionado para um outro lado. Então, isso pode causar, e aqui faltam pesquisas de recepção nesse sentido, um efeito pode causar, estou falando aqui hipoteticamente, porque eu não tenho pesquisas de recepção ainda, nesse sentido, pode causar um efeito de certo conforto nesse público que consome essa obra audiovisual, quando o eixo de sinalização acompanha o eixo narrativo, verbo visual dessa produção em vídeo. Agora, a gente vai olhar um exemplo de uma interpretação remota, né? Aqui uma interpretação remota em equipe, em que eu também faço parte da equipe, junto com o Thiago Coimbra Nogueira, que é professor da Federal do Rio Grande do Sul, intérprete também, em que a gente vai ver aqui nesse caso uma incorporação dos elementos verbo-visuais da apresentação em PowerPoint no discurso do intérprete. Então, nesse momento, eu estou fazendo a interpretação no turno, então eu estou aqui na janela, e aí, nos segundos seguintes, a gente vai fazer a troca, né, o revezamento. Então, agora aparece o Thiago na janela, o Thiago retoma o discurso, eu já tinha começado o discurso, então vou dando para ele ele estava muito atento, mas vou dando para ele alguns pontos da linha de raciocínio que eu tinha construído para que ele possa ali, né, caso ele quisesse, né, na sua posição de turno, continuar. E um dos elementos é o uso desses aspectos verbovisuais. E ali o Thiago, então, faz a incorporação desses elementos visuais aqui da tela na interpretação. Bom, o que a gente vê aqui nesse aspecto é que o eixo narrativo ele é verbo visual, porque a gente tem um orador falando numa língua vocal, nesse caso ele estava falando espanhol, e a gente estava acessando em língua portuguesa, né, por meio de uma interpretação, né? Então a gente estava fazendo uma interpretação relé, então ele estava falando, articulando a sua fala com a sua apresentação. E aí, na interpretação de apoio à sugestão para o uso desses elementos verbovisuais, e o intérprete de turno, que é o Thiago, aceita a sugestão e mantém esses elementos. Então, a gente consegue visualizar aqui esse eixo de sinalização acompanhando o eixo narrativo desse discurso verbal oral. Isso é muito comum no processo de interpretação, né? E é muito importante que no processo de interpretação isso aconteça, sobretudo quando há essa referência muito forte do visual. Não, então ele está falando ali de 4 tópicos, né? 4 tópicos de 5 tópicos sendo um central e 4 tópicos que vão corresponder a esse elemento central, só que poderia ser feito de uma outra forma em língua de sinais, poderia ter sido feito por meio dessa boia aqui, fazendo a pontuação. Mas essa boia aqui, fazendo a pontuação, não dialogaria muito com aquilo que o público está enxergando visualmente ali naquela apresentação. Então, quando o intérprete decide fazer a incorporação desse elemento, que ali no português é extralinguístico, e na interpretação da língua de sinais acaba sendo incorporado do ponto de vista linguístico, porque esse gestual aqui, ele é um gestual linguístico, a língua de sinais está acontecendo ali, isso mostra, então, uma articulação verbo-visual entre uma articulação do eixo narrativo da língua de sinais do eixo da sinalização acompanhando o eixo narrativo do texto-fonte. E o último exemplo, já para ir caminhando para o final, é um exemplo da construção de um questionário bilíngue que nós fizemos aqui num processo no processo de tradução, de elaboração de um questionário de uma pesquisa financiada pela FAPESP, né, uma pesquisa de mapeamento, de teste de recepção de janelas de Libras com pessoas surdas, né?
Então, esse foi o nosso dispositivo metodológico. Foi um questionário bilíngue entre Libras e português. Então, antes de mostrar, só dizer que o questionário ele tinha um vídeo que apresentava para o público o que ia acontecer, um outro vídeo que mostrava as janelas de Libras que esse público ia avaliar, depois um outro vídeo que retomava aquilo que aconteceu em cima para poder indicar, então, para o público o que ele deveria fazer ali no processo de avaliação. A construção desse questionário foi uma equipe de tradução mista, tinha tradutores surdos, um tradutor surdo e tradutores ouvintes, uma equipe de edição visual. Essa percepção foi uma percepção do tradutor surdo. Então, eu acho que isso é muito importante dizer. Foi o professor Rimar Segala que disse, olha, eu acho muito melhor para os surdos que primeiro a gente diga que eles vão visualizar e depois a gente retome a explicação. Então, esse lugar sócio-ideológico do tradutor surdo na equipe fez muita diferença, porque foi o lugar dele de público também, enquanto alguém que possivelmente poderia responder esse questionário. Então, aqui o efeito se dá na apontação e na constituição vertical desse questionário também do ponto de vista verbo-visual. Bom, deixa eu mostrar um vídeo, né, antes de... Então, ele está traduzindo o que está escrito aqui em cima no português. Então, ele dá uma orientação, desculpa. E aí, então, o respondente surdo, né, que era o nosso público, ele teria a experiência audiovisual com 5 tipos de janelas de Libras. Nós utilizamos 3 gêneros específicos. O objetivo aqui é mostrar o questionário, mas só para contextualizar o que vocês estão vendo. Então, depois de ver os 5 tipos de janela, então, ele vai responder o questionário. Bom, o que a gente vê aqui, no primeiro vídeo, ele faz uma apontação para baixo, dizendo que o surdo, que o respondente surdo pode assistir o vídeo e depois que ele assistir o vídeo vai ter uma outra apresentação explicando o que ele vai fazer. Na retomada, depois que o público assiste o vídeo, ele faz uma apontação para cima, fazendo essa retomada, então, do que ele viu, e depois ele aponta de novo para baixo, dizendo o que ele vai ver na sequência. Então, essa lógica de apontação para cima, apontação para baixo, essa retomada que é feita aqui do ponto de vista enunciativo discursivo mesmo, é uma característica muito que eu acho, né, que eu acredito, eu acredito, por meio dessa experiência, né, e acho que carece de mais, a gente precisa fazer mais pesquisas descritivas sobre isso. Isso é um efeito de modalidade. Então, o fato da língua de sinais ser visual, né, e ser apresentada em vídeo, permite esse tipo de retomada, esse tipo de diálogo entre as partes, por meio da apontação, que aqui, nesse caso, é um gesto linguístico, né? Não é um gesto extralinguístico, é um gesto linguístico, pois essa apontação, ela é uma apontação deítica. Então, este vídeo que você viu aqui, o que você vai ver aqui embaixo, então a gente está vendo aqui um elemento deítico sendo apresentado no conjunto desse questionário. Bom, então já para fechar, quais as implicações disso? Eu vejo aí 3 grandes implicações, né, dessa reflexão da dimensão verbo-visual, pensando esse grande campo da tradução e interpretação de língua de sinais. O primeiro é para pesquisa. Se o enunciado ele é composto não retomando Bakhtin, retomando Voloshino, retomando o círculo, se ele não é composto apenas da dimensão material, dos seus aspectos abstratos, dos seus aspectos sistêmicos, mas ele é composto dos aspectos socioideológicos, da esfera da atividade, então produzir pesquisa em língua de sinais, observando a tradução e interpretação da língua de sinais, pode ser
conceito de verbovisualidade pode contribuir para uma produtividade para compreender a articulação do que é verbal, do que não é verbal, do que é verbo visual, pensando a relação entre a língua de sinais, os elementos extralinguísticos, entre a língua de sinais e as outras línguas que ela vai estar lado a lado num processo de tradução, como no caso, por exemplo, de uma interpretação de um texto em português em Libras. Uma segunda implicação seria para a própria prática de interpretação, que se articula com a segunda. Então, a formação do intérprete e do tradutor de língua de sinais, estou aqui retomando uma fala da professora Neiva, numa das vezes que eu a ouvi falando, ela fala que a formação ainda é muito logocêntrica, e é verdade. Então, o intérprete precisa aprender a língua de sinais. Eu acho que ele precisa realmente saber essa língua, porque não é possível fazer tradução, não é possível fazer interpretação se você não tem domínio desses sistemas de sentido no qual você vai atuar, desses sistemas de sentidos, desses sistemas culturais, desses planos de sentido. Mas há que se considerar que a comunicação, que o ato comunicativo em que o intérprete e o tradutor vai mobilizar não é apenas um ato linguístico, mas é um ato é uma atividade que vai englobar elementos que são linguísticos e elementos que são extralinguísticos também, e no caso da língua de sinais, quase sempre verbo-visuais, dada a materialidade linguística da língua de sinais, dadas as visualidades dos contextos em que esse intérprete precisa atuar, porque ele precisa sempre ser visto, é o corpo dele, então só se tem acesso ao texto nessa língua por visualização do corpo. Se você tira o corpo do intérprete, você não tem acesso ao do tradutor ou do sinalizante, você não tem acesso ao texto dessa língua. Então, quase sempre isso vai se dar numa dimensão verbo-visual. Isso tem uma implicação objetiva, que é como formar tradutores e intérpretes para uma leitura mais ampla desse texto-fonte, desse enunciado que ele vai precisar transpor do ponto de vista enunciativo discursivo, dessa cultura, desse sistema de sentido vocal, auditivo, para esse sistema de sentido gesto-visual e vice-versa, né? Então, acredito que são essas as implicações. Aí eu termino com uma frase do Voloshinov, que poderia ter começado com ela, mas que diz assim: a situação social mais próxima e o ambiente social mais amplo determinam completamente, por assim dizer, de dentro a estrutura do enunciado. Então, é o contexto, é a situação e é o ambiente social que vai dizer como esse enunciado vai acontecer, sobretudo quando a gente pensa em práticas discursivas, como são as práticas discursivas de tradução e as práticas discursivas de interpretação. É isso. Aqui estão as referências que eu utilizei na minha apresentação. E muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado aí pela palestra. Foi realmente uma grande aula. Primeiramente, fico muito feliz de ter você agora nesse momento aqui, porque o primeiro convite tinha sido para participar do nosso curso, né, da Abralin EAD, mas a gente não podia deixar a sua aula apenas restrita àquele espaço pequeno, e foi realmente uma grande decisão trazer a sua aula do curso EAD para toda a comunidade. A gente viu que realmente foi uma ampliação do impacto dessa pesquisa. Eu continuo assim, muito curioso com diferentes aspectos. As questões de dimensão verbo-visual são importantíssimas na questão da tradução, não são discutidas ainda, né? Você que está trazendo essa discussão, esse é pioneiro. A sua leitura que você faz de Bakhtin é impressionante. Assim, eu fico muito feliz, né, de ver que você, junto com o professor Adail Sobral, que há muito tempo já traz o Bakhtin para os estudos de tradução, você reitera essa voz, né? Eu acho que isso é muito importante. Você demonstra ser um grande leitor dos estudos bakhtinianos, né, do círculo de Bakhtin, então isso é muito bom.
E eu gostaria só, na verdade, de fazer, antes de eu verificar lá as perguntas, que depois eu vou verificar se alguém tem alguma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta mais de curiosidade, né? Que como você é formador, né, de intérpretes, né, de tradutores e intérpretes de línguas de sinais, se você já verificou a questão se você já fez um processo de avaliação desse processo de avaliação da dimensão verbo-visual com a comunidade surda, os intérpretes, eu digo. Deixa eu tentar me explicar. Os intérpretes, após terem a sua formação em relação aos aspectos, né, verbo-visuais, né, sobre a importância dessa dimensão verbo-visual, é claro que todo o processo de interpretação de Libras, né, não de Libras, né, de qualquer língua de sinais, envolve esse aspecto explicitamente, mas após essas questões trazidas, né, na sua formação, né, nas suas aulas, se você já utilizou com os seus alunos algum momento uma avaliação para verificar com a comunidade surda se eles têm alguma questão em relação não, realmente, depois que o intérprete passou por esse processo de consciência dessa dimensão verbo-visual, se a interpretação realmente ficou melhor, se realmente a gente conseguiu, não vou dizer melhor, né? Eu utilizei de uma palavra errada, mas se eu me senti, né, num processo de compreensão daquele texto-fonte de uma outra maneira. Então, assim, eu queria que, talvez, se você pudesse comentar, se você já teve essa experiência da questão da avaliação dos seus alunos ou de algum grupo que você faça parte, a partir do momento que esses intérpretes em formação tiveram a consciência, né, dessa questão da dimensão verbo-visual da língua de sinal. Enquanto isso, eu vou vendo também se tem alguma pergunta nos comentários. Patrick, muito obrigado pela sua pergunta. Isso é uma esfera que eu ainda estou chegando, que eu quero chegar, né? Então, a gente fez agora uma pesquisa, esse questionário foi de uma pesquisa de recepção com a comunidade surda sobre as janelas de Libras, que eles puderam avaliar diferentes janelas de Libras, que tem ali a dimensão verbo-visual constituindo e atravessando as formas de exibição do texto em língua de sinais e produtos audiovisuais. Então, a gente teve uma resposta quantitativa, o artigo vai sair na Cadernos de Tradução, agora uma edição especial, agora no fim do ano, bilíngue, inclusive, Libras e português, então vai ter o texto em português e o vídeo em Libras de todos os autores, uma edição organizada pelos professores Carlos Rodrigues, Rodrigo Custódio e Anabel, da Universidade... Uma universidade da Espanha, que eu não vou lembrar agora, acho que é de Barcelona, Universidade Autônoma de Barcelona. Então, vai estar junto nesses artigos. Então, ali tem alguns resultados mais objetivos da comunidade surda em relação às janelas de Libras. Mas eu ainda não tenho uma avaliação muito objetiva desse feedback da comunidade surda em relação aos aspectos, do ponto de vista sistemático de pesquisa, né? Da incorporação desses elementos verbo-visuais. O que eu tenho são experiências, né? Então, as experiências nos dizem, então, por exemplo, alguns professores do curso em que eu trabalho, então, nós temos 4 professores surdos, né? Então, eles percebem quando os alunos e os intérpretes começam a incorporar esses elementos, me parece que faz mais sentido para eles, porque como a língua de sinais tem essa dimensão gestual e que acaba incorporando, então, esse exemplo que eu mostrei, né? Então, o intérprete, você tem ali um PowerPoint com 4 círculos, e o intérprete faz isso ao invés de fazer isso aqui, então faz muito mais sentido ele olhar a imagem e ver esse texto verbal em língua de sinais casado, formando aí o que eu estou chamando de unidade verbo-visual na tradução e interpretação. Mas essa dimensão, essa esfera com a comunidade surda eu ainda não cheguei. A nossa experiência aqui, e eu ia trazer também, mas o tempo também me limita, foi com os alunos. Então, o fato da língua de sinais ser visual, então a gente faz feedbacks em vídeo, analisando essa dimensão verbo-visual, essa incorporação no processo de tradução, né, e de interpretação, mas mais específica no processo de tradução. Esse texto está publicado em 2018, né, na Translatio, em que a gente pega o vídeo do aluno, coloca do lado, e aí eu, junto com o professor surdo, a gente comenta em língua de sinais e vai apontando para o aluno ali onde ele poderia ter incorporado melhor, de que forma poderia fazer mais sentido, ou está muito diferente. E aí, ali, nesse caso específico, a gente fez uma entrevista com uma das estudantes que deu um feedback sobre essa
atividade didática, mostrando quanto esse feedback verbo-visual contribuiu para isso que você chamou de consciência dessa dimensão, para a prática dela. É uma aluna que já formou, está no mercado, está atuando e tal. Agora, com a comunidade surda, eu ainda estou chegando. Então, ainda estou olhando as esferas de produção, estou chegando na esfera de recepção, né? Mas ainda estou, assim, numa dimensão que é a janela de Libras, mas me interessa muito saber o que a comunidade surda diz dessa articulação no processo de tradução. Nessa pesquisa FAPESP, esse era um dos objetivos, mas eu não consegui alcançar, porque foram 2 anos de pesquisa, precisei fazer um caminho, algumas decisões, acabei ficando só na janela de Libras mesmo. Ótimo, obrigada aí. Aproveitei e dei uma olhada aqui no chat, as pessoas estão elogiando muito a gente. Você teve até que, inclusive, a participação do professor Adail Sobral aqui durante aqui os comentários. Ele fez alguns comentários aqui. A professora Beth Bright também presente. E todos elogiando bastante aí a sua participação aqui na nossa transmissão. Então, novamente, quero agradecer, Vinícius, foi realmente uma aula maravilhosa. Eu estou assim, depois eu vou rever de novo, porque alguns aspectos eu quero pegar novamente, até para depois discutir em algum outro momento também algumas outras questões. Foi realmente sensacional a sua fala, você foi muito didática, eu acho que você pontuou bastante as questões linguísticas, né, que eu acho que isso é uma questão muito importante. Eu acho que às vezes as pessoas acabam esquecendo, quando, né, temos algumas discussões das línguas, né, de sinais, às vezes as pessoas acabam esquecendo às vezes, de discutir as questões linguísticas, e você traz essa questão muito bem colocada. Então eu acho que só tenho que te dar os parabéns e agradecer pela generosidade de estar aqui nesse momento compartilhando com a gente esses conhecimentos. Então, em nome da Abralin, né, representado pela Comissão de Tradução e Interpretação, quero lhe agradecer aí pela generosidade novamente em ceder esse momento aqui, né, deste espaço para a gente. Também quero agradecer ao Glauber, né, pela tradução e interpretação, também a Kathleen pela interpretação durante grande parte aí dessa nossa fala aí, e agradecer ao presidente Miguel pela generosidade de abrir esse horário às 19 horas, porque não estava a princípio, né, na possibilidade da programação da Abralin ao vivo, mas ele imediatamente abriu e falou assim, não há problema, vamos abrir um horário para vocês aí, dada a necessidade depois da mudança do dia 1º para hoje. Agradeço aos presentes, né, que estão aqui nos ouvindo neste sábado, né, às quase 21 horas. Caso depois também tenha alguma dúvida, alguma outra questão, podem entrar em contato conosco pelos canais da Abralin, pelo e-mail do Vinícius, pelo nosso e-mail da comissão. Então, caso alguém tenha alguma outra dúvida em relação a isso, pode procurar também o e-mail da Abralin para tirar alguma dúvida em relação a algum aspecto formal. Vinícius, agradeço a todos, e a gente encerra aqui esse momento. Você quer falar alguma coisa? Desculpa, te interrompi. Não, só agradecer mais uma vez a Comissão de Tradução e Interpretação pelo convite, agradecer a Abralin pelo espaço, aos intérpretes Glauber e Kathleen, todo mundo que está participando, estou vendo aqui os comentários, agradecer a participação de todo mundo, às 20h40, realmente, no sábado à noite. Então, me sinto muito honrado de estar aqui, ter interlocução desses colegas aqui junto comigo, agradecer sua generosidade também, Patrick, na mediação, na apresentação, na pergunta, enfim, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, então encerramos aqui, e agradecemos a Abralin por esse espaço. E até a próxima, próximo evento da Comissão de Tradução e Interpretação da Abralin. Obrigado, boa noite a todos.